você vai acessar lugares que você nunca imaginou. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, porque Ele tem um propósito para fazer na sua vida. Se prepara, porque Ele vai abrir a porta que homem não pode abrir, e você vai saber que foi a mão de Deus que te colocou ali. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. E o Senhor nos convida para esse lugar de posicionamento. E é interessante que o livro de Esther, ele não tem o nome de Deus. Inclusive isso foi um motivo de muita polêmica na hora de canonizar esse livro como um dos livros da Bíblia, porque ele não tem o nome de Deus nele. Porque eu quero que você já entenda, quando você aos seus olhos não vê Deus, Deus está agindo na sua história. Quando aos seus olhos parece que é coisas aleatórias que estão acontecendo na sua vida, não é. Deus está movendo tudo em sua vida. Deus é aquele que abre a porta, Deus é aquele que fecha a porta, Deus é aquele que tem um propósito até daquilo que te aconteceu de ruim, porque o mal não vem para te piorar, o mal vem para te amadurecer, para te melhorar, para te fazer crescer. E Deus é aquele que usa até o mal para o crente amadurecer e se tornar quem Deus quer que ele seja. E tudo começa na narrativa do capítulo 1, em que o rei Assuero, ele faz uma festa que dura 6 meses, e depois ele faz mais uma semana e abre para todo o povo. E nessa festa ele chama a rainha Vasti, que também faz uma festa para as mulheres dos convidados da festa. Então entenda, a rainha Vasti, ela estava vivendo também um período de banquete. Então entenda uma coisa, Vasti, ela tinha o sangue azul. Ela foi preparada para assumir aquele lugar. Ela foi treinada para assumir o reinado. Diferente de Esther, que embora fosse preparada, mas ela não tinha o sangue azul. Ela fazia parte do povo. Essa mulher não, ela fazia parte da realeza. Mas apesar de fazer parte da realeza, ela não sabia quem ela era. E ela não sabia o propósito pelo qual ela ocupava. E aqui eu quero que você entenda, muitas vezes a gente está tão ocupado com os nossos banquetes que a gente esquece de submeter a voz do rei. Às vezes a gente está tão preocupado com os nossos banquetes que a gente se esquece que você só está ali porque o rei te deu essa posição. Vasti esqueceu que ela só era a rainha porque o rei deu a ela essa coroa. E às vezes a gente está tão farto nos nossos banquetes que quando o rei nos chama, a gente quer fazer a nossa vontade, porque a gente não compreendeu o propósito da posição que Deus te colocou. Deus não te colocou nesse carro, nessa casa, nesse emprego para você sair desfilando. Tudo na sua vida vai servir para a glória do rei dos reis, do Senhor dos senhores. E é isso que o Senhor está hoje dizendo: para de se fartar nos seus banquetes e ouça a voz do rei. Amamos os nossos banquetes. Sabe quais são eles? Nossas conferências. Sabe quais são eles? Os nossos eventos. Vivemos de eventos e eventos. E agora, nesse tempo pontual, Deus liberou uma canção sobre a nação do Brasil, sobre a nossa nação, de uma menina que foi extremamente criticada, porque ela cantou: estão tocando maná. Sabe por que ela foi criticada? Porque a igreja só quer ouvir aquilo que afaga o seu ego. A igreja não quer ouvir aquilo que confronta você. A verdade é que a gente só quer ficar comendo, e a gente não faz mais diferença no trabalho, a gente não faz mais diferença na vida do vizinho, a gente não faz mais diferença na vida de ninguém. E hoje Deus está dizendo: chega de estocar o maná. Aquilo que você recebeu aqui precisa transbordar lá fora. Chega de ficar fazendo dos eventos da igreja um bezerro de ouro. O evento precisa reverberar na sua vida com transformação, com quebrantamento, com integridade, com caráter. Porque o que adianta um evento de 3 dias que você chora, fala em línguas, e quando você sai, você fala mal de A, de B, você se prostitui, você não cumpre com os seus compromissos na sociedade, está devendo todo mundo. Deus está chamando a gente para um tempo de integridade, igreja.
Que não adianta ser uma bênção no altar e ser uma terrível tragédia dentro de casa. Ser um péssimo marido, ser um péssimo sacerdote, ser uma péssima esposa. Deus está dizendo de dentro para fora: chega de estocar o maná. Tem nações, gente, você não precisa ir para a Índia. Aqui no Brasil tem Marajó, aqui em Auriflama tem vidas que estão ansiosas de receber de Jesus através de você. E Deus está dizendo nessa festa de Purim: eu vou cadastrar e eu vou alistar lá no cartório do céu os novos soldados que vão dizer: eis-me aqui para pregar a tua palavra, eis-me aqui para não viver dos meus banquetes, eis-me aqui. A pior coisa que você tem é assumir um lugar e você não entender o propósito dele. A pior coisa que tem é Deus te dar uma posição e você não entender porque Deus te colocou ali. E Vasti, ela se recusa a se apresentar no banquete do rei. E ela é destronada do trono, para que ela não se tornasse uma péssima influência para as outras esposas. E aqui eu quero liberar uma palavra sobre você. Deus, Ele não te chamou apenas para ser uma influência. Deus, Ele te chamou para ser uma referência. Deus precisa levantar uma Esther, porque Deus está te chamando para ser referência. Você não vai ser apenas uma influência nessa sociedade, mas as pessoas, quando estiverem na luta, vão dizer: eu lembro dela. Ela ficou de pé apesar do que aconteceu. Ela ficou de pé apesar da luta que enfrentou. As pessoas vão olhar para você e você vai ser uma placa que a sua vida, a sua história, a sua perseverança vai apontar para Jesus. Você vai ser uma referência nesse tempo. Você vai ser uma referência nessa estação. Você será uma referência de Deus nessa sociedade. E ali é estabelecido o primeiro concurso de beleza. O rei então é orientado a fazer esse concurso, pegar todas as mulheres virgens, formosas, para que fossem eleitas no lugar de Vasti. E entenda uma coisa, Esther ocupou um lugar que ela jamais imaginou que uma mulher judia poderia ocupar. E eu quero liberar uma palavra profética. Você que está ligado com a palavra, entenda. Você vai acessar lugares que ainda nenhum cristão acessou. Você vai acessar lugares que você nunca imaginou. Deus vai te colocar em lugares estratégicos, porque Ele tem um propósito para fazer na sua vida. Se prepara, porque Ele vai abrir a porta que homem não pode abrir. E você vai saber que foi a mão de Deus que te colocou ali. E ela começa sendo apresentada não como Esther, mas a Bíblia revela a sua origem. Revela ela como Hadassa, prima de Mardoqueu. Hadassa significa murta, uma pequena murta. E quem sabe você olhou para as plantas e você disse: poxa Deus, por que eu sou uma roseira? E talvez você não entendeu porque Deus te fez uma murta. Deus está dizendo: eu te fiz uma murta por um propósito. Eu te fiz uma murta porque eu sabia que você ia enfrentar desertos, lutas, desafios. É interessante porque a murta, ela só sobrevive a altas temperaturas e um ambiente que tem escassez de água. Deus está dizendo: você vai aguentar a pressão, porque você é murta nessa estação. Você vai aguentar o governo maluco, porque você é murta nessa estação. Você vai aguentar o cenário econômico, porque você é murta nessa estação. Você vai aguentar a pressão financeira, porque você é murta nessa estação. E deixa eu ser alívio no seu coração: nada na sua vida é aleatório. Tudo na sua vida carrega um propósito eterno. O seu jeito, o lugar que você nasceu, a família que você foi criada. Você acha que tudo foi aleatório? Não, não foi.
Deus está dizendo, até o seu cabelo, até a sua aparência, até seu jeito de falar, tudo na sua vida carrega um propósito. E Deus, Ele vai te usar do jeito que você é, do jeito que Ele te criou, na família talvez disfuncional que você viveu, mas é nesse lugar que Ele forjou valentes, Ele forjou pessoas preparadas para aguentar o nível da guerra. Não é todo mundo que aguenta o nível da guerra, mas eu quero declarar que você vai aguentar o nível de guerra, porque você foi forjado na pressão, você foi forjado na escassez, você foi forjado na luta. Pequena murta é uma planta que nasce no deserto, nasce na escassez, na necessidade. E apesar do cenário, suas folhas exalam uma fragrância agradável quando elas são trituradas. Deus sabe a fragrância da sua essência. Deus está dizendo, eu sei o que vai ser derramado, eu sei o que vai sair para fora quando você for esmagado, quando você for prensado. E a Bíblia vai dizer que essa pequena murta é Esther, que significa estrela. Ela vai se tornar a Esther, a substituta da rainha Vaxi. E eu quero já declarar algo que Deus ministrou no meu coração. O seu nome inicial não se compara com o nome final. O que Deus iniciou na sua vida, Deus vai completar, e o nível de glória vai ser maior. Deus não está te vendo apenas no seu cenário Hadassah. Deus já está vendo você, Esther. Deus já está vendo onde você vai chegar. Deus já está vendo a transformação que você vai viver. Porque você não vai ser definida por sua primeira condição, mas você vai ser definida pelo destino, pela promessa, pela revelação do céu. Ah, mas como que ele vai passar no concurso público? Sempre estudou em escola pública. A promessa vai ser confirmada na sua vida, porque veio da boca de Deus e não do cenário. Alguém está entendendo o que Deus está falando? Deus está dizendo, ei, se apega à promessa, não o cenário que você foi criado, não o cenário da tua família, porque Deus, Ele vai quebrar toda a maldição que você viveu ao longo da sua casa, e você será uma referência da glória de Deus. Você não vai ser definida por esse processo, mas você vai definida pelo propósito de Deus. Você não vai ser definida pela dor que você viveu, mas pela cura que Ele vai gerar, pela transformação que Ele vai gerar. E eu te pergunto, antes de Deus, você tinha alguma coisa? Eu não. Isso significa que a gente não tinha nada, que eu e você não tinha nada. Mas quando a gente tem Deus, a gente tem tudo o que a gente precisa para chegar nos lugares que Ele tem para a sua vida. Talvez você chegou aqui e diga, eu sou uma pequena Hadassah, eu sou uma pequena murta, eu não tenho nada. Mas se você tem Deus, se você tem uma promessa, se você tem aliança, se você tem uma palavra, se prepare para os lugares que Ele vai te colocar. Um dia Deus entrou no mato e viu um jovem fedendo a ovelha. E ele perguntou, qual o seu nome? Meu nome é Davi. O que você é? Eu sou um nada, eu sou apenas um pastor. E Deus pega o nada e coloca no lugar de rei. Ei, Deus está dizendo, eu estou à procura dos improváveis da terra. Aqueles que não confiam na sua habilidade, aqueles que não confiam no seu currículo, aqueles que não confiam na sua eloquência, mas sabem que tudo que tem veio da mão de Deus, para colocar em lugares estratégicos. Um dia Deus foi lá na prisão e visitou José. José, o que você tem? O que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque eu fui enganado, eu fui traído pelos meus irmãos. O que você tem? Eu não tenho nada, mas hoje eu te dou uma promessa e eu vou fazer você governador de todo o Egito. Você pode não ter nada, mas você tem Deus, e é tudo o que você precisa para você chegar nos lugares que Deus tem para essa igreja. Você já viu outro governador do Egito? Deus fez inaugurar um cargo que não tinha para colocar o filho dele. Deus faz criar cargos para te colocar no lugar que Ele tem de plano e projeto para você.
Deus não depende do dinheiro que você tem na conta. Deus não depende do seu histórico. Deus não depende se você sempre estudou numa escola boa ou não. Se você tem uma promessa, o favor de Deus puxa a cadeira para você e te faz viver o banquete do céu para a sua história. E Esther, no meio do seu povo, Deus olha para ela, uma improvável, e Ele achou graça. O céu olhou para ela e disse: Esther, você é um instrumento que eu vou levantar nessa geração. Você vai ser resposta para mudar a história desse povo, do povo escolhido de Deus. Deus está olhando para mim, para você, e está dizendo: você é a minha escolha para hoje. Talvez você está dizendo: Deus, levanta meu marido, levanta meu filho, levanta fulano. E Deus está olhando e dizendo: eu quero levantar você. Alguém está entendendo? Eu quero levantar você. Mas Deus, olha o meu histórico. Sabe qual é o histórico de Hadassa? Não tinha pai, não tinha mãe. Porque toda pessoa que Deus vai usar muito, ela vai ser muito quebrada. Toda pessoa que Deus quer usar muito, se prepara, você vai aprender a lidar com as perdas. Se prepara, você vai ter que passar pelos esmagamentos do céu, porque este lugar te prepara para o lugar que Deus tem para você.